Porque a República de Veneza se aliou aos turcos, ao Império Otomano, contra Portugal na Batalha de Dil. Isso daqui é uma das polêmicas que volta e meia a gente vê, né? Até mesmo aqui no canal eu gravei um vídeo há muito tempo atrás falando a respeito dessa Batalha de Dil, que a República de Veneza participou nessa batalha, mas Portugal também estava inserido nessa batalha, deu uma grande contribuição para essa batalha, enfim. E a gente percebe que muitas pessoas falam isso, mas apesar de ter acontecido esse apoio, depois a República de Veneza participou numa guerra contra, né, numa batalha contra Portugal, justamente se aliando aos muçulmanos, aos turcos, que foi aquela população que a República de Veneza, os vênetos, sempre lutaram tradicionalmente contra eles. Bom, vamos ver se tem explicação para isso, se eles ficaram loucos, se foi apenas um surto psicótico, o que de fato aconteceu, se eles não gostavam dos portugueses, né? Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Se quiser apoiar o Lenguamar, é possível fazer isso através do próprio YouTube ou também pelo Pix do canal 54992622828. Agradeço a todos vocês que me acompanham, principalmente, né, claro, os novos e principalmente também aqueles que estão aí durante esses 7 anos. Enfim, muito obrigado a vocês. Então, essa daqui é uma daquelas reviravoltas fascinantes da história que a gente percebe, né? E certamente a gente não vai conseguir desenvolver muito essa explicação se não falarmos sobre comércio, né? O comércio falou bastante alto e falou sempre, muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes falou bastante alto, além da religião. Né? À primeira vista, parece absurdo como a gente vê a República de Veneza. Muitas pessoas não entendem esse trajeto da história. A República de Veneza, o baluarte católico do Mediterrâneo, aliando-se nesse episódio ao Império Otomano, que era o seu rival histórico, contra Portugal, uma outra nação cristã. Causa um escândalo isso, né? Porém, vamos lá, vamos fazer uma resposta bem curta antes da gente destrinchar tudo. Por quê? Porque Portugal destruiu o monopólio comercial da República de Veneza. A gente já consegue perceber o motivo disso. Vamos nos aprofundar um pouco mais. É claro que nós temos outras coisas aí. Bom, inicialmente a gente vai ter aqui como primeiro tópico o fim da Rota do Levante. Por séculos, a República de Veneza dominou o comércio de especiarias, sejam elas a pimenta, canela, cravo, etc., na Europa inteira, né? O sistema funcionava desse modo. As especiarias vinham da Índia pelo Oceano Índico, eram descarregadas no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico, seguiam por caravanas até portos como Alexandria, lá no Egito, ou Constantinopla, hoje atual Turquia, né? E a República de Veneza comprava desses intermediários muçulmanos e revendia para o resto da Europa com lucros astronômicos. E aí, quando Vasco da Gama descobriu a rota marítima pelo Cabo da Boa Esperança, Portugal passou assim a trazer as especiarias diretamente da fonte, sem pagar taxas aos otomanos, aos turcos ou intermediários vênetos. E aí, no segundo ponto, a gente já consegue chegar, que é o colapso econômico da República de Veneza nessa situação. Com a nova rota, os preços em Lisboa despencaram, a República de Veneza não conseguia competir de tal modo, as especiarias que chegavam pelo Mediterrâneo eram agora mais caras e de menor qualidade, devido ao tempo de transporte terrestre, e para a República de Veneza a ascensão do Império Português não era apenas uma competição, era sim uma ameaça existencial à sua própria riqueza. E assim sendo, a República de Veneza, né, embora a República e o Império Otomano estivessem frequentemente em guerra, ambos perdiam dinheiro com a presença portuguesa no Oceano Índico. O sultanato de Hormuz e o Egito Mameluco, eles perdiam as taxas alfandegárias das caravanas. E a República de Veneza perdia praticamente o mercado europeu. Né? Então era uma situação bem difícil para eles. A República de Veneza, assim, se viu obrigada a fazer algumas medidas comerciais. Né? Ela envia diplomatas
financiando também, né, com alguns financiamentos, enfim, cruciais para a tecnologia náutica e armamentos, para ajudar a frota liderada pelos mamelucos, apoiada pelos otomanos, né? E a intenção principal era expulsar os portugueses da Índia, para livrar eles dessa rota aqui, e efetivamente para que eles possam assumir depois. Vamos lá para a Batalha de Dil. Em 1509, a coalizão formada para enfrentar os portugueses incluía então o sultanato mameluco do Egito, o Império Otomano, que era o apoio logístico e técnico, o Zamorin de Calecut e a República de Veneza, financiamento e consultoria técnica eles deram nesse sentido aqui. Tá? Apesar de estarem em desvantagem numérica, os portugueses, liderados por Francisco de Almeida, possuíam sim uma artilharia naval superior a navios mais resistentes, naus e caravelas. Então, a vitória portuguesa foi esmagadora, consolidando assim o domínio europeu no Índico por quase um século e selando o declínio comercial da República de Veneza nesse momento. Tá? Então, o que a gente consegue perceber? Portugal, na verdade, antes disso, foi uma agressão econômica e diplomática silenciosa que minou, sim, as bases da República de Veneza. Então, essa, digamos, ofensa portuguesa, não é que ela foi militar, mas ela foi estratégica, ela foi comercial e atingiu o coração da República nesse sentido. E é claro que Portugal agiu antes disso ativamente, não militarmente, mas ativamente comercial, tá? Nós temos os casos da espionagem. Antes de enviar Vasco da Gama, o rei Dom João II enviou espiões como o Pero da Convilhã, disfarçados de mercadores para estudar as rotas da República de Veneza e a dos árabes. Portugal usou o próprio sistema Vêneto para aprender como destruí-lo. Então, a República de Veneza percebeu, tarde demais, que os portugueses não queriam apenas participar do mercado, mas sim contorná-lo completamente, ou seja, fazer com que a República de Veneza, o mercado da República de Veneza ficasse totalmente obsoleto e que as vantagens passassem para o que então viria a ser o Império Português. A República de Veneza controlava o mercado europeu com mão de ferro até então, né, mantendo os preços artificialmente altos. Quando as primeiras naus portuguesas chegaram a Lisboa, carregadas de pimenta, o rei de Portugal baixou os preços drasticamente para atrair os mercadores alemães e flamengos que antes compravam na República de Veneza. Então, em poucos anos, a Bolsa de Valores da República de Veneza entrou em pânico. O cronista vêneto chamado Girolamo Priuli escreveu na época que a notícia da chegada dos portugueses à Índia foi a pior notícia que a República de Veneza já recebeu. Bem, depois a gente pode partir à guerra de bloqueio no Mar Vermelho. Após 1498, Portugal não se limitou a vender especiarias, eles tentaram fechar o Mar Vermelho também. Então, Afonso de Albuquerque e outros capitães portugueses começaram a caçar e afundar navios mercantes que levavam carga para Alexandria, o porto onde a República de Veneza comprava os seus produtos. Portugal estava tecnicamente roubando, sendo assim, tá? O estoque da República de Veneza, antes mesmo de ele chegar ao Mediterrâneo. Isso foi visto pelos vênetos como um ato de pirataria internacional contra o sustento da própria República, ou seja, da nação vêneta. Então, tecnicamente, houve uma pirataria de Portugal aos bens da República de Veneza, às rotas comerciais. Também há um episódio de rejeição diplomática. A República de Veneza tentou enviar embaixadores a Lisboa para propor um acordo. Portugal trazia as especiarias e a República de Veneza continuaria sendo a distribuidora exclusiva na Europa. Portugal recusou veementemente esse tipo de acordo. Dom Manuel I queria que o controle total, né? Ele queria o controle total, o monopólio da Casa da Índia, deixando claro que a República de Veneza iria ficar obsoleta, tá? Então, aqui nós já temos um ponto de ruptura. A República de Veneza percebeu, assim, que se Portugal vencesse, né, a sua capital, principalmente a capital Veneza e toda a República em si, se tornaria apenas, digamos, um lugar
enfim, o lugar que se tornou hoje, principalmente a Veneza, a cidade de Veneza, uma vila de pescadores, né, glorificada, que é mais ou menos o que se tornou nos dias de hoje. Por isso, embora houvesse, né, essa coisa de todos serem cristãos, de todos serem católicos, eles decidiram que era melhor, nesse episódio, ajudar os muçulmanos, né, os mamelucos e otomanos, a manter a rota tradicional do que permitir que Portugal dominasse o mundo sozinho. Então, a República de Veneza chegou a sugerir aos mamelucos que construíssem um canal no Egito, um antecessor do canal de Suez, que existe, né, para facilitar o transporte de tropas e navios para expulsar os portugueses do Índico. Mas é claro, né, pessoal, como eu falei para vocês, tudo isso daqui aconteceu antes da Batalha de Dil. Então, se tentou um acordo, a República de Veneza até tentou um acordo ali de cavalheiros, mas Portugal tinha esse interesse de neutralizar totalmente a República de Veneza no seu comércio e eles pegarem todo o comércio para si. É importante perceber que a República de Veneza ela cresce, ela se torna um império justamente pelo comércio, né? Então, você ter alguém dizendo que nós vamos matar o seu comércio é dizer que nós vamos lhe matar, nós vamos lhe neutralizar completamente. Então é um pouco que se explica essa situação de desespero e pelo apoio, que, claro, no final não adiantou muito, porque Portugal ainda venceu, mas aqui está a explicação para muitas pessoas que não entendem por quê, né? Porque isso aconteceu. Talvez muitas pessoas acabam achando que o fator, sei lá, traiu, e isso e aquilo, mas não, houve todo um pano de fundo ali e não se teve um acordo comercial, então foram guerras extremamente comerciais, digamos assim. Espero que eu tenha esclarecido essa questão, né, para muitas pessoas que não conseguiam entender até agora, foi isso que aconteceu. Aproveito para te convidar para o nosso curso aí, que começa na semana que vem. Vamos estudar língua vêneta e língua italiana simultaneamente, para você já sair se comunicando, né, nos dois idiomas. Você consegue entrar no nosso grupo aqui de WhatsApp, tanto na descrição do vídeo, assim como eu vou deixar nos primeiros comentários fixados. Entra no nosso grupo, manifesta o seu interesse, que aí eu vou entrar em contato com você, explicando direitinho como vai funcionar. Se você tem interesse em reconhecer a sua cidadania italiana, entre em contato com a Alma Cidadania, diz que chegou através do Lenguamare para receber o seu desconto no seu processo. E se você tem interesse em genética, em descobrir mais sobre os seus antepassados e também, é claro, as suas predisposições, né, de saúde, doenças, enfim, você pode falar ou entrar no site da Nexo Geno e utilizar o meu cupom LenguaMari15 aí para receber também benefícios. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.